Em 1792, uma mulher decidiu desafiar uma das certezas mais antigas de seu tempo. Seu nome era Mary Wollstonecraft. Ela tinha 32 anos quando se sentou para escrever um livro que mudaria a história do pensamento moderno. Levou apenas 6 semanas para concluir a obra, mas aquelas páginas nasceram de uma vida inteira observando injustiças. Mary não vinha da aristocracia nem das grandes universidades. Era praticamente autodidata. Cresceu em uma família marcada pela instabilidade e pela violência. Seu pai gastava dinheiro em negócios fracassados e, em algumas ocasiões, agredia a esposa. Ainda jovem, Mary aprendeu que muitas mulheres não eram submissas por natureza. Eram forçadas a depender de homens para sobreviver. Para sustentar a si mesma, trabalhou como acompanhante, governanta, professora e tradutora. Leu tudo o que conseguiu encontrar. Estudou filosofia, política, história e literatura, em uma época em que poucas mulheres tinham acesso à educação intelectual séria. Enquanto isso, a Europa vivia uma transformação sem precedentes. A Revolução Francesa havia abalado os alicerces do mundo antigo. Intelectuais falavam sobre liberdade, direitos naturais e igualdade. Os filósofos do Iluminismo afirmavam que todos os seres humanos possuíam razão e que a razão deveria ser a base de uma sociedade livre. Mary ouviu essas promessas e percebeu uma contradição gigantesca. Quando diziam todos os seres humanos, quase sempre estavam falando apenas dos homens. Foi então que escreveu Reivindicação dos Direitos da Mulher. O livro tornou-se um dos primeiros e mais importantes argumentos em defesa da igualdade intelectual e moral entre homens e mulheres. Mary não afirmava que as mulheres eram superiores. Tampouco dizia que homens e mulheres eram idênticos em tudo. Seu argumento era mais simples e, justamente por isso, mais revolucionário. As mulheres pareciam frágeis, dependentes e superficiais, porque haviam sido educadas para isso. Desde a infância, eram ensinadas a valorizar a aparência acima do conhecimento, a obediência acima da independência e a delicadeza acima da inteligência. Eram treinadas para agradar, não para pensar. Mary observou algo que muitos ignoravam. Se você educa alguém para ser dependente, não pode depois usar essa dependência como prova de inferioridade. Se ensina uma pessoa a viver em uma gaiola, não faz sentido apontar sua incapacidade de voar como evidência de que nasceu para permanecer presa. Ela defendia que meninas recebessem uma educação semelhante à dos meninos. Acreditava que mulheres deveriam desenvolver a razão, o caráter e a autonomia. Não porque isso as tornaria melhores esposas ou mães, mas porque eram seres humanos completos, com valor próprio. E foi justamente essa ideia que assustou seus contemporâneos. Muitos críticos não temiam que as mulheres dominassem os homens. Temiam algo mais profundo. Temiam que elas deixassem de pertencer a alguém. Porque uma mulher que pensa por si mesma começa a questionar tradições, autoridades e costumes que antes pareciam imutáveis. A obediência deixa de ser uma obrigação automática e passa a ser uma escolha. E escolhas podem ser recusadas. A reação foi feroz. Alguns jornais a retrataram como uma ameaça à sociedade. O escritor Horace Walpole a chamou de hiena de saias, uma tentativa de ridicularizar sua inteligência e sua independência. Outros a acusaram de ser antinatural, arrogante e incapaz de compreender o papel que a sociedade havia reservado às mulheres. Mas Mary continuou escrevendo. Continuou defendendo que a liberdade não poderia ser dividida entre pessoas consideradas dignas dela e pessoas consideradas incapazes. Em 1797, após dar à luz sua segunda filha, Mary morreu devido a complicações decorrentes do parto. Tinha apenas 38 anos. A criança que nasceu naquele ano cresceria e se tornaria uma escritora famosa. Seu nome era Mary Shelley, autora de Frankenstein. Pouco depois da morte de Mary Wollstonecraft, seu marido publicou uma biografia sincera sobre sua vida.
Ele revelou seus relacionamentos amorosos, suas opiniões pouco convencionais e até uma tentativa de suicídio ocorrida anos antes. A sociedade da época não perdoou. Durante décadas, muitos usaram sua vida pessoal como desculpa para ignorar suas ideias. Sua reputação foi atacada e sua obra ficou à margem do debate público. Mas as ideias sobreviveram. Quando movimentos sufragistas começaram a lutar pelo direito ao voto feminino no século XIX, muitas mulheres encontraram em seus escritos uma inspiração poderosa. Elas perceberam que Mary havia identificado um problema fundamental muito antes de o mundo estar disposto a ouvi-lo. A dignidade não pode ser distribuída pela metade. Não faz sentido conceder educação e negar participação política. Não faz sentido conceder direitos civis e negar independência econômica. Não faz sentido falar em liberdade enquanto parte da população continua vivendo sob tutela. Mary compreendeu que a igualdade não é um conjunto de favores concedidos gradualmente pelos poderosos. É o reconhecimento de uma humanidade que já existe. Por isso, suas palavras continuam relevantes mais de 2 séculos depois. Sempre que uma mulher é considerada difícil por expressar sua opinião, egoísta por defender sua autonomia ou inadequada por desejar ser tratada como um ser humano completo, ecoa a mesma resistência que Mary enfrentou em 1792. A acusação mudou de forma ao longo do tempo, mas a ideia que ela defendia permanece a mesma. As mulheres não precisam provar que merecem liberdade. Precisam apenas que a liberdade seja reconhecida como um direito que sempre lhes pertenceu. Obrigado por assistir nossos vídeos.